Oi, você aí que está se preparando para fazer concursos em todo o Brasil, onde está sendo cobrado a Lei 12.187 de 2009. Então, nesse momento, eu trago aqui a nossa terceira aula sobre essa matéria, onde irei tratar aqui hoje dos objetivos da política nacional sobre a mudança do clima. Ok? Então, se liga aí. Essa lei é uma lei que tem 13 artigos, onde o primeiro fala que esta lei institui a política nacional sobre a mudança do clima e seus POD. Onde diz o que é POD? Princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Nós vamos perceber ao longo do curso que lá no artigo 12 fala de meta. Quer dizer, a palavra meta é o quê? De redução de emissões de gases de efeito estufa até 2020. A meta é reduzir entre 36,1% e 38,9%. Então isso é uma meta, tá? Porque meta tem que ter o quê? Um período e valores. Então, aí seria melhor falar que a lei sobre a política nacional, a lei que trata da política nacional sobre a mudança do clima, institui os PODIM. O que é PODIM? Princípio, objetivo, diretrizes, instrumentos e metas. Vimos no segundo artigo, né, que trata das definições. Algumas delas aqui eu vou lembrar hoje. Nós vimos também que o terceiro artigo, eu tratei na aula anterior, trata dos princípios da política nacional sobre a mudança do clima. Muito fácil. 5 princípios: prevenção, precaução, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e responsabilidade comuns, responsabilidades comuns, porém diferenciada, esta última em âmbito internacional. Então, vamos agora tratar do artigo 4, que trata dos objetivos, onde fala assim que a política nacional sobre a mudança do clima visará, objetivará, palavras sinônimas. Até porque o próprio parágrafo único fala que os objetivos da política nacional sobre a mudança do clima, entendeu, deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, com a finalidade de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Então tá aí, esse artigo 4º trata dos objetivos. Aí tem 8 incisos, onde o terceiro foi vetado, só que eu peguei aqui, desdobrei um desses objetivos em dois. Então ficou 8 objetivos. E a particularidade, pessoal, é que todos esses começam, aqueles 5 começam com AA, acaseado, e 3 começam com AU, para não fazer, para diferenciar das diretrizes, instrumentos diretrizes e instrumentos, porque nós temos 13 diretrizes e ainda há desdobramento. Nós temos 18 instrumentos da política nacional sobre a mudança do clima, tá? E instrumentos são meios, né? E nós temos aí 5 instrumentos, é, 5 instrumentos institucionais para a atuação da política nacional sobre a mudança do clima, que são 2 comissões, um comitê, uma rede e um fórum. Então é muito fácil você gravar os 5 instrumentos institucionais para a atuação econômica da PNMC. Porém, aí nós vamos estudar com maiores detalhes as diretrizes e os instrumentos. E somando os dois, daí no caso que 31, né? Então você vai perceber a diferença entre um e o outro. Fica muito fácil. Então você vai logo aí pelo mais fácil, que são os 5 princípios, os 8 objetivos e os 5 instrumentos para a atuação da política nacional, 5 instrumentos institucionais. Então você já gravou isso aí, o resto você tira por exclusão. Aprenda a estudar, pessoal, tá? E lembrando só que no que tange aos objetivos, 5 começam com AA craseado e nem mais. E 3 começam com AU. Só aqui nos objetivos que isso acontece. Então, isso aí é uma pista para você resolver essa questão de concurso. Tá? Então, olha só, antes de mais nada, quando eu falo em política nacional sobre a mudança do clima, que mudança do clima é essa? Pessoal, a mudança do clima é
alteração da composição mundial da atmosfera. Aquela alteração atmosférica, entendeu? É aquela alteração da composição atmosférica mundial. Então, ou seja, aquele aquecimento da atmosfera, entendeu? Que vem ocorrendo. Isso é o que? A mudança do clima. Essa mudança poderá ser atribuída à atividade humana, ou seja, à atividade antrópica, ou à variabilidade climática nacional. Isso tudo, pessoal, em períodos comparáveis. Então tá aí. Isso aqui é mudança do clima, tá bom? Essa mudança é o quê? É a alteração da composição atmosférica mundial, beleza? É a mudança do clima. Já falei, pode ser atribuído o quê? Pode ser atribuída à atividade antrópica, ou seja, do homem, ou à variabilidade climática natural, ok? Isso tudo em períodos comparáveis. Agora, pessoal, é, isso aqui é o quê? Uma definição lá do artigo 3º que eu trouxe em outras palavras, tá? Agora nós temos aí o que você precisa entender. O que nós chamamos de calor. O calor, pessoal, ele é uma espécie de ondas. Então, o calor se propaga por ondas. No caso, nós temos ondas de calor, ondas infravermelhas, tá bom? Infravermelhas. Então, calor, como a luz, o som, são espécies de ondas, tá? Se propagam através de ondas, beleza? Não é que às vezes tem uma caldeira ali queimando e você tá... Eu já trabalhei num sistema desse na companhia Fábrica Doce, lá no Maranhão, onde eu fazia um procedimento desse. Para chegar perto de um forno, para pegar um pistão de uma locomotiva, tínhamos que ir todos protegidos, né? Porque de longe a gente já começava a ficar banhado de calor. Por quê? Porque o calor se propaga por ondas, beleza? Então, uma outra definição importante é o que é estufa. Olha só, a atmosfera terrestre, devido aos gases, até mesmo o vapor de água, gás carbônico, gás metano, aerosol e outros gases, fazem com que a atmosfera funcione, né? Muito embora exista aí correntes que discordem, funcione como uma estufa, tá? Por quê? Essa estufa, ela evita que o calor que vem do Sol, porque o Sol, do Sol vem as radiações ultravioletas, tá bom? Os raios do Sol vêm para cá e daqui sai, devido a esse aquecimento provocado pelo Sol, essas radiações infravermelhas. Essas radiações infravermelhas, elas são o quê? Elas são absorvidas e remetidas por essa camada, por essa estufa. Tá? Se não fosse essa estufa, toda a radiação voltaria para a atmosfera, que voltaria para o ar, quer dizer, sairia da atmosfera. Aí aqui haveria um grande esfriamento, principalmente no período noturno, inviabilizando a vida na Terra. Então, a estufa provocada por esses gases são benéficas. Só detalhe que com esse aumento exagerado dessas emissões, principalmente de gases GE, gases de efeito estufa, tá? Com esse aumento exagerado, essa estufa vai ficando cada vez maior, provocando o que nós chamamos de aquecimento global. Esse aquecimento global tem provocado destruição de geleiras, tem mudado completamente a situação climática, aumentando a temperatura do planeta, ou seja, provocando o que nós chamamos de aquecimento global. Beleza? Então aí com o passar do tempo, surgiram várias convenções, tratados, para que os países começassem a se preocupar com essas emissões, parassem de mitigar-se essas emissões, criasse mecanismos para retirar esses gases, principalmente o gás carbônico, da atmosfera. Aí surge a palavra chamada de sumidouro. O que é sumidouro? PAN. O que é PAN? Processo, atividades e mecanismos que retiram da atmosfera, né, esses gases, né, de efeito estufa. Beleza? O que são gases de efeito estufa, Wilson? São componentes gasosos, entendeu? Que absorvem e remitem radiações infravermelhas, como por exemplo gás carbônico, aerosol e gás precursor de efeito estufa. Beleza? Então nós temos aqui algumas definições que eu fui passando para você. Mudança do clima, sumidouro, que eu falei, né? E gás de efeito estufa. Tá bom? Então, agora vamos tratar aqui do que é mais importante, dos objetivos. Os objetivos, como eu falei com vocês, são os únicos que começam 5 com A caseado e 3 com álcool.
Então, qual é o primeiro objetivo que você precisa conhecer? A compatibilização do desenvolvimento econômico e social, beleza? Com a proteção do sistema climático. Então, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção ao sistema climático. Esse é o primeiro dos objetivos. A redução das emissões antrópicas em relação às suas diferentes fontes. A redução das emissões antrópicas de GEE, gás de efeito de estufa, em relação às suas diferentes fontes. Então isso aí também é um objetivo da nossa política nacional sobre a mudança do clima. Um outro objetivo é a implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima. Só que essas medidas devem ser implantadas pelas 3 esferas da federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, e em particular aqueles que são vulneráveis aos seus efeitos adversos. Beleza? Então, terceiro objetivo, a implementação dessas medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 esferas da federação, com participação e colaboração, como eu já falei, né? A preservação. O outro objetivo, pessoal, é o que? A preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, com particular atenção aos grandes biomas naturais, tá bom? Tido como patrimônio nacional. Então vamos lá, 3 palavras importantes: a preservação, conservação e recuperação. Preservação e conservação é o que chama atenção. Preservar é se quer mexer, tipo florestas nacionais, são áreas de preservação. Conservar é você utilizar de maneira sustentável. É você, por exemplo, usufruir dos recursos naturais, renovando esses recursos, reflorestando, replantando e assim por diante. Então isso aqui é o que? A diferença entre preservar e conservar. Não é a mesma coisa, já falei. O próximo objetivo é o que? A consolidação. Olha só, esse próximo objetivo eu dividi em 2. Tá bom? Então qual é o primeiro? A consolidação e expansão das áreas legalmente protegidas. Tá bom? Ao incentivo aos reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal das áreas degradadas. Vamos lá. Ao incentivar aos reflorestamentos e a recomposição da cobertura vegetal das áreas degradadas. Ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de GE em todo o território nacional. Então nós sabemos que sumidouro é o quê? É aquele PAN, procedimentos, processos, atividades e PAN, e mecanismos utilizados para remover esses gases aí da atmosfera. E aqui o último objetivo é o quê? Ao estímulo. Então, ao estímulo ao desenvolvimento do MBE. Onde isso que é MBE? Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Então, olha só, ao desenvolvimento do quê? Do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. Então, se é mercado, é alguma coisa com negociação, com dinheiro, né? Então, o Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, ele negocia títulos, tá? Títulos de quê? De carbono. Você sabia que quando você deixa de emitir 1 tonelada de carbono, ou você, através de um sumidouro, consegue sequestrar 1 tonelada de carbono da atmosfera, porque, por exemplo, nós temos um exemplo de sumidouro, uma floresta, ela, no seu processo de respiração, ela absorve o gás carbônico, emitindo gás oxigênio. Então, olha só, as florestas são sumidouros, por exemplo, né? Então, se você consegue sequestrar 1 tonelada de carbono ou deixar de emitir 1 tonelada de carbono, você tem um crédito de carbono que é negociado que é negociado em bolsa de valores, bolsa de mercadoria do futuro, que é bolsa de valores ou entidade de balcão organizado. Isso aqui tudo é o que autorizado pelo que nós chamamos de CVM. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, qual é o objetivo? Estímulo ao desenvolvimento
do mercado brasileiro de redução de emissões, que é o MBRE. Esse mercado, segundo o artigo 9º da nossa lei, ele é o quê? Ele é negociado em bolsa de mercadoria de futuro, bolsa de valores ou entidade de, de balcão organizado. Todos eles, aqui pessoal, devidamente autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, que é o CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Por que mobiliário? Porque negocia títulos, ações, tá? Então, pessoal, os títulos de carbono são negociados nessas entidades autorizadas por esta comissão, beleza? Então, já falei com vocês, os países em desenvolvimento, geralmente, eles estão conseguindo, né, fazer esse sequestro e essas reduções. E os países desenvolvidos precisam desses créditos. Então, eles compram esses créditos para poder alcançar, para poder atingir as metas, os compromissos internacionais que foram estipulados, né? Então, para eles cumprir as suas metas, eles precisam de crédito de carbono, tá? Por exemplo, o Brasil, lá no artigo 12 da lei, fala que tem um compromisso voluntário a meta de reduzir entre 36,1% e 38,9% as suas emissões até 2020, as suas emissões de GE, gás de efeito de estufa. Então, pessoal, todos os países que são signatários desses tratados, dessas convenções, têm esse compromisso de reduzir, entendeu? Como os países desenvolvidos não conseguem, eles compram esses títulos dos países em desenvolvimento, tá bom? Então aí surge aqui essa nova moeda, que é o que? Crédito de carbono, que é esse novo papel, esse novo título mobiliário, tá? Isso aí vai ser o maior sucesso no futuro, né, pessoal? Agora, poucas pessoas conhecem, que não são da área, né? Então, falei com vocês aqui, nós temos ao todo 8 objetivos, tá bom? Já falei com vocês que os objetivos da política nacional da mudança do clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, com a finalidade de buscar três coisas: o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Ok? Então, grave aí essas dicas do professor Ronilson Mendes que eu trouxe para você de primeira mão. Porque Ronilson, em matéria de legislação, não te deixa na mão. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você tiver gostado do meu trabalho, compartilhe, comente, faça o que tu quiser. E vou oferecer agora aqui, vou vender meu peixe, né? Meu material inédito e exclusivo. São 330 questões comentadas e fundamentadas sobre tudo que vai cair para você que vai fazer o concurso aqui em Brasília ou em outro lugar que cai essas matérias. Quais são as matérias que eu trato aqui? A Lei das Licitações Sustentáveis, a Lei 12.187, que é a Lei da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, a Lei 12.305, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e também trata da Agenda Ambiental A3P, a edição 2009, que é a última edição que está sendo ainda tratada. Ok? Então, são 330 questões. Poucas questões tem na internet disponível. Aí eu comentei as questões na internet de provas anteriores, né? E eu elaborei, tá bom? A maioria, tá? Com gabarito no estilo da tua banca. A banca para o Corpo de Bombeiro é a IDECAM, então é a ABCDE. Então eu tratei disso aí com muito carinho, até porque eu já estou com alguma experiência de tratar com legislações para outros concursos. E como eu tenho obtido êxito, me motivou a fazer mais um trabalho para você. Com isso, como é que eu faço a comprar o teu material? Se em PDF, eu te vendo ele via e-mail, após o pagamento. Você manda para mim um WhatsApp, 991990866. Ou você pode comprar aqui em Taguatinga, na Banca Estrela Impressa, tá bom? Então, é isso aí, é o que eu tinha que falar sobre o meu material. E também estou organizando aí um aulão que vai ser ministrado neste próximo final de semana. Um aulão de questões. 70 questões sobre essa matéria. Ok? Então, para você garantir a vaga no aulão ou para você comprar o material, você vai ter que entrar em contato comigo pelo WhatsApp. 991-990866. Ah, Wilson, eu quero comprar o material na banca em Taguatinga. É lá na Banca Estrela. 3563-5063. Beleza? Muito obrigado, valeu.